O Brasil passou a ter a segunda maior taxa de juros reais do mundo, depois de o Copom ter aumentado a taxa na reunião agora da quarta-feira. Repórter Soraya Lawande. Como já era esperado pelos economistas, o Banco Central decidiu elevar a taxa Selic em 0,25 pontos percentuais para 10,75% ao ano. Nesse patamar, o Brasil, então, sobe a segunda colocação no ranking mundial de juros reais, abaixo da Rússia e acima da Turquia, do México, da Indonésia e também da Índia. A taxa real é aquela combinação da inflação projetada para os próximos 12 meses. Ainda que as recentes declarações do governo em relação à questão fiscal possam aliviar em partes a abertura das curvas de juros, a combinação de uma inflação mais forte, cenário externo desafiador, continua a pressionar o fechamento da taxa real de juros, de acordo com o levantamento divulgado pelo Moneyou. Ainda de acordo com esse levantamento, os juros reais do país ficaram em 7,33%. O líder do ranking é a Rússia, com taxa real de 9,05%. Esse ranking mundial de juros reais é uma compilação com os 40 países mais relevantes do mercado de renda fixa mundial nos últimos 25 anos, com simulações de cenários e ranking nominal com as maiores taxas da atualidade. O último levantamento, a última divulgação foi feita no dia 31 de julho. O Brasil ainda ocupava a terceira colocação no ranking. A Argentina continua com o último lugar dessa lista, porque apesar de em junho ter perdido para a Turquia, o posto de maiores taxas nominais da lista, 40% ao ano frente os 50% da Turquia, o país também enfrenta uma inflação altíssima, o que acaba derrubando as taxas reais. Então a Argentina continua com o último lugar e o Brasil sobe uma colocação, ficando em segundo lugar. O Comitê de Política Monetária do Banco Central seguiu as expectativas do mercado e aumentou os juros em 0,25 ponto nesta semana, passando a Selic ao patamar de 10,75% ao ano. Este foi o primeiro movimento para cima da Selic desde agosto de 2022, quando a taxa básica foi a 13,75% ao ano, patamar mantido até agosto de 2023. Para a gente entender esse movimento, nós conversamos agora com o estrategista-chefe da GCB Investimentos, Lucas Constantino. Lucas, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael. Muito prazer poder participar aqui do programa e responder as dúvidas. Prazer é nosso. O Banco Central tinha outra opção a não ser essa? Então, o caso é um pouco delicado, né? A situação em que o Banco Central estava nesse momento. É bom entender o que levou, né, essa decisão. O Banco Central ele aborda muito a questão da desancoragem de expectativas, né? E o que seria essa desancoragem de expectativas? Nada mais é do que você tem um cenário de inflação atual, né? Que o Banco Central ele precisa levar isso em consideração, só que as perspectivas de inflação lá na frente, que é aquilo que o mercado está precificando, que daí envolve uma série de fatores, como a questão da nossa taxa de câmbio em patamar elevado, questão dos nossos juros futuros que são precificados pelo mercado. O cenário que estava desenhado até então, desde a última reunião do Copom, elevou essa desancoragem das expectativas lá na frente. E o Banco Central, existe uma defasagem entre o momento em que ele toma as decisões de juros, né, as decisões de política monetária, até o momento em que, de fato, essa política monetária impacta a atividade e a economia, né, de modo geral. Os estudos apontam algo em torno de 6 meses a 12 meses. Então, mais importante do que a inflação corrente, que é essa inflação que a gente acompanha os dados de IPCA todo mês, é com relação às expectativas futuras, né, no horizonte relevante do Banco Central, que seria essas inflações, essas perspectivas de inflações para 2025. Então, o cenário que estava desenhado, ele não teve muita escapatória, né, porque houve uma série de ruídos, tá? Ruídos políticos, algumas preocupações com relação ao quadro fiscal, que segue deteriorando, com relação, por exemplo, ao desempenho, né, a atuação do Banco Central a partir do ano que vem com a nova diretoria, como vai ser essa questão da autonomia do Banco Central, os impactos, as influências, por exemplo, do Executivo sobre as decisões de juros. Então, uma série de coisas, a própria atividade hoje, né, que está num patamar de crescimento que trouxe um pouco de preocupação também com perspectivas inflacionárias.
Então, o Banco Central acabou tendo que levar tudo isso em consideração e precisou fazer esse ajuste, né, nos juros. 12h58. Lucas, a segunda maior taxa de juros reais do mundo. A nossa economia é compatível com essa taxa? Ou seja, a economia está tão mal assim para ter a segunda maior taxa de juros do mundo na sua avaliação? Então, a economia não está mal, a gente vê dados que realmente mostram que os últimos, pelo menos a última leitura do PIB, a gente viu um crescimento acima do que estava sendo projetado, só que tem alguns pontos de preocupação que levam a essa elevação da taxa de juros real, né? Se você levar em consideração na própria leitura do PIB, a gente vê que muita parte do que impulsionou esse crescimento acima das expectativas tem o lado fiscal. Essa expansão fiscal que a gente está, se você excluir, por exemplo, o período da pandemia, a gente está no maior nível, talvez, aí, provavelmente, o maior nível de déficit que a gente tem, né? Hoje o déficit primário está acima de 2% do PIB, a gente tem um déficit nominal de 10%, do PIB. Então, existe os benefícios, né, a parte de pagamento de precatórios, benefícios previdenciários, transferências sociais, né, por exemplo, aqueles valores que são passados do governo para o bolso, né, das famílias, aumento do salário mínimo, tudo isso ele trouxe esse maior impulso da economia, mas ao mesmo tempo isso traz um risco muito grande. A gente sabe que mais de 90% do orçamento é destinado para gastos obrigatórios, né, previdência, salários, e aí pouca parte disso está destinado para gastos, né, para despesas discricionárias. Então é muito gasto obrigatório para pouco investimento, por exemplo, em saúde, educação, infraestrutura, e esse é o principal desafio que a gente vê hoje, e o Banco Central ele precisa alinhar, porque a economia ela vai se guiando, ela vai se ditando com a confluência entre a política monetária e a política fiscal, né? Então é governo e Banco Central, né? O Executivo e Banco Central alinhando as duas coisas simultaneamente. Lucas, o Diego Tavares quer te fazer uma pergunta também. Diego? Ótimo. Boa tarde, Diego. Thiago Colombo. Boa tarde, Lucas. Um prazer conversar com você aqui no Fast News. Lucas, eu estou fazendo aqui um apanhado de tudo que você está dizendo nas suas duas primeiras respostas. Nós tivemos melhoria no emprego, nós tivemos melhoria no poder de compra do salário mínimo, nós tivemos aquecimento no setor produtivo, na indústria, no comércio, ou seja, nós temos, a princípio, índices que mostram que a economia está melhorando. Objetivamente, que para que fique muito claro para a nossa audiência, é possível dizer que esse aumento na taxa de juros se deve diretamente ao volume de gastos da máquina estatal, e aí sem fazer juízo de valor sobre a qualidade desse gasto. A gente pode dizer que o Estado brasileiro está gastando demais e por isso a taxa de juros está aumentando? Bom, existe um dos fatores, né? Um dos fatores de impacto é sim esse aumento dos gastos públicos, né? A nossa, como eu já trouxe, né? A nossa deterioração fiscal que tem aumentado. O governo ele está buscando algumas formas, né? A gente viu alguns ajustes de despesas, né? Bloqueios, contingenciamentos, que inclusive no último relatório bimestral vieram abaixo do que o mercado estava projetando ali. Imaginava-se um corte, um ajuste de despesas maior. Mas vem tendo também, pelo lado da arrecadação, uma série de medidas para tentar aumentar, mas a gente já está no nível de carga tributária que está muito elevado, então o governo ele não tem muita escapatória pelo lado da arrecadação, porque já está tendo uma arrecadação federal recorde, a gente observou isso no primeiro semestre, e aí ele precisa fazer alguns ajustes estruturais pelo lado da despesa, só que tudo que a gente tem visto, que tem sido falado e abordado por enquanto, tem sido alguns ajustes pontuais, né, o pente fino ali de alguns benefícios sociais, coisas nesse sentido. Então, existe uma certa preocupação e é um dos principais pontos, sim, que tem influenciado nesse movimento, nessa trajetória que a gente tem visto da política monetária. E aí o Banco Central ele tem isso no radar, ele precisa se preocupar também, porque foi um movimento, e aí somando vários outros fatores também, né, o cenário internacional, ainda existe riscos geopolíticos no radar, incertezas lá fora, eleições norte-americanas, enfim, não é uma coisa tão simples assim, é esse fator que está gerando isso, é um conjunto de coisas que acabam trazendo um pouco mais de risco, né, o balanço de riscos
está mais assimétrico para cima. Então, a gente viu a elevação das curvas de juros aqui doméstica e tudo isso gerou uma certa preocupação e esses ruídos fizeram com que o Banco Central realmente tivesse que subir esses 25 pontos base e deve seguir subindo, mas nas próximas decisões, né, ficou bem claro que eles vão acompanhar a evolução dos indicadores da economia, mas tudo leva a crer que vai precisar ser feito porque as expectativas 2025, 2026, 2027, elas estão desancoradas num nível elevado e o Banco Central ele precisa trazer essas expectativas para mais próximo da meta de 3% e ancorá-las nesse nível, né? Tentar manter estável nesse patamar. Lucas Constantino, muito obrigado pela entrevista e bom sábado. Muito obrigado.